Bom dia, graça e paz da parte do Senhor, amém? Mais um dia começando, vou compartilhar com vocês o meu devocional, uma palavra no qual hoje eu refleti, eu pedi direcionamento a Deus e quero compartilhar com vocês. Creio que vai ser uma bênção na sua vida. Temos que estar com escuta espiritual ao que o Espírito Santo de Deus vai ministrar essa manhã ao nosso coração. Quero levar vocês a 2 Reis, capítulo 5, verso 2. 2 Reis 5, verso 2, que diz o seguinte: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Palavra de Deus para a nossa edificação hoje. Deixa eu situar vocês dentro desse contexto. Naamã, um general de guerra, um capitão de guerra, homem de Deus, temente a Deus, vitorioso, porém tinha lepra, uma doença que na época era vergonha. Na época não tinha cura, na época tinha que ficar isolado da sociedade. Porém, Naamã era o que? Era um general, comandava exército, era o braço direito do rei na vida militar. Porém, tinha vergonha da sua doença. Provavelmente ficava todo uniformizado com aquelas roupas militares que cobrem o corpo todo. Mas eu não quero falar de Naamã. Esse texto me chamou a atenção para a menina que trabalhava na casa da esposa de Naamã, na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã. É dessa menina que eu quero compartilhar com vocês. O que a gente pode trazer para a nossa vida, esse ensinamento? Independente da situação que você está vivendo, independente do problema que você está passando, independente onde você está, não permita que a sua fé seja morta. Não permita desconfigurar da sua fé, da sua relação com Deus. Porque independente de onde você estiver, se você tem fé, Ele vai te usar. Ele vai fazer você ser canal de bênção na vida de alguém. Ele vai fazer de você uma ferramenta da obra dele. Situando vocês aqui, a menina escrava estava servindo a senhora de Naamã. E numa conversa que ela teve com a esposa de Naamã, diz o verso seguinte, que ela disse para a esposa de Naamã: se o meu senhor, o Naamã, conhecesse o profeta lá da minha terra, ele seria curado. Então, dessa conversa entre a serva e a esposa de Naamã, teve um direcionamento para Naamã e até o profeta de Deus. E Naamã foi ao profeta de Deus. A palavra daquela garota, da escrava, da mucama, fez com que chegasse até a esposa de Naamã e a esposa de Naamã levasse a Naamã. Olha, a menina, a serva, falou que tem um profeta lá na terra dela, lá em Samaria. Então vai lá que você vai ser curado. E Naamã foi. E Naamã foi curado da lepra. Por quê? Porque Naamã se permitiu ouvir aquela serva que tinha fé em Deus. Imagina se fosse ao contrário, se Naamã fosse lá, mergulhasse nas águas e não fosse limpo. Provavelmente ele matava o profeta de Deus e matava a menina também, porque foi lá à toa, não foi curado. Mas o que a gente tem que ter em mente é o que essa menina foi na vida de Naamã. Ela foi usada por Deus, Deus usou ela para chegar até Naamã, para curar Naamã, para abençoar Naamã. E isso que temos que ser. Por exemplo, você está desempregado,
De repente você está em casa, não está fazendo nada. De repente, se você tem fé, se sua fé está alicerçada em Deus, se você tem relacionamento com Deus, se você está com a vida certa em Deus, com certeza Deus vai te usar para abençoar alguém. Com certeza Deus vai te pegar como instrumento dele para fazer a obra na vida de alguém. Então, independente da situação que você está vivendo, de repente você pensa, estou no deserto, ou estou no olho do furacão, estou passando por essa adversidade. Essa adversidade não pode enfraquecer a sua fé em Deus. Assim como a serva que trabalhava na casa de Naamã, a gente pode pegar o exemplo de José, que foi vendido pelos irmãos, foi preso, e depois foi o quê? Governador do Egito. Foi honrado. Por quê? Porque não permitiu que a fé dele desconfigurasse ele, deixasse ele sem fé, tirasse a fé dele. A gente pode pegar outro exemplo na Bíblia de Daniel. Daniel era um preso na Babilônia. Daniel estava cativo na Babilônia. E foi um dos presidentes, dos governadores do rei da Babilônia. Por quê? Porque não permitiu que a fé dele fosse de ralo. Não permitiu enfraquecer a fé, porque estava preso. José foi vendido. Mesmo sendo vendido pelos irmãos, não permitiu que a fé dele baixasse, que desacreditasse de Deus, que perdesse a sua fé em Deus. E Deus, o que Deus fez? Deus honrou José, Deus honrou a Daniel, porque nunca abandonaram a fé em Deus. Nunca. Portanto, meus irmãos, você que está aí me ouvindo agora, está passando por uma adversidade, está passando por um tsunami, quiçá está num deserto, sem água, sem nada, Deus irá te usar. Não desfaleça da sua fé. Não permita que a sua fé vá embora. Continua crendo, continua orando, continua buscando a Deus, que Deus vai te usar para abençoar alguém. Hoje você não sabe, mas Ele sabe todas as coisas. Essa menina que a gente acabou de ler aqui, a escrava da casa de Naamã, essa mucama que servia a esposa de Naamã, ela poderia se fazer que de vítima. Poderia não ter falado nada com a esposa de Naamã, poderia ter ficado quieta. Ela poderia o quê? Ter ficado com raiva. Pô, sou presa, estou aqui presa, estou servindo de graça, não ganho dinheiro, não recebo nada para trabalhar nessa casa. Não vou abençoar ninguém, não vou falar de Deus para ninguém. Mas não, a postura dela foi o quê? Serve de referência para a nossa vida. Serve de ensinamento para a nossa vida, que não devemos reclamar, não devemos murmurar. Devemos sim crer em Deus, confiar em Deus, que Ele vai agir na nossa vida, como agiu na vida dela. Então, meu irmão, não murmure, não reclame. Tá difícil, tá com problema, agradeça a Deus. Ore a Deus. Ore a Deus que Ele vai te dar solução, não somente para a sua vida, mas para a vida do outro. Que essa palavra faça morada no seu coração, que essa palavra venha te abençoar e venha fazer você refletir no que foi ministrado. Em nome de Jesus, paz.